Pra falar dos melhores da Copa, a gente vai ter uma tier list que tá lotada de jogadores e a gente vai tentar reduzir um pouquinho pra não ficar aqui até amanhã, beleza? Então a gente vai falar de alguns jogadores mais específicos aí e não falar de todos, caso contrário a gente vai se alongar demasiado, beleza? As categorias da tier list é craque da Copa, máximo 1, craques bons, ok, e nem deveria estar aqui. Eu vou começar jogando uma difícil, cara, porque é o seguinte, um cara que era reserva, nem jogou tanto, mas quando jogou fez coisas incríveis, que é o nosso querido Aboubakar. Ele entra no jogo, mete 2 gols, ele entra no outro jogo, mete gol contra a vitória do Brasil, é expulso, sai, e aí, cara? Como é que tu vê a Copa desse cara? Eu acho que ele pode estar ali na categoria mediana, Essa aqui no meio, nessa bem do bons. meio. Vai muito bem em um jogo e meio, vai, só que eu acho que precisaria ter um. Como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? Um espaço de avaliação maior para poder colocar ele numa categoria mais alta. Mas, de todo jeito, assim, ele é o protagonista da primeira vitória de uma seleção africana contra o Brasil em Copas do Mundo, né? Então, muito, Uhum. muito grande. Com um golaço, diga-se de passagem. Também acho que dá pra colocar alguns aqui sem discutir muito, por exemplo, o Tyler Adams, né? Fez uma grande Copa, mas pra chamar de craque, assim, já é demais, né? Ele, uma boa Copa dentro das limitações dos Estados Unidos. Agora, um que a gente pode discutir é o Julian Álvares, né? Que ganha a vaga, muito novinho ainda esse guri, mal foi titular nessa parte recente da vida dele, porque ele vai pro City, é reserva lá, quando entra tem aproveitado as chances, chega pra Copa como reserva, ganha vaga e vai bem pra caramba, mete, acho que foram 4 gols na Copa, se eu não tô enganado. É, forma uma bela parceria ali com o Messi, né? E consegue ajudar muito ofensivamente, também ajuda na marcação e tal. Então, um guri que encaixou como uma luva ali, acho, nessa Argentina na Copa do Mundo. Sobre o Álvaro, eu acho que eu colocaria ele em craques, porque ele vira titular na partida contra a Polônia, faz um golaço já. E depois ele meio que se garante não só na história da Argentina por ter sido titular durante toda a fase de mata-mata, ter feito 4 gols e tal, mas eu acho que ele também se garante dono da posição pro decorrer do próximo ciclo, né? É um cara que teve uma ascensão realmente meteórica e, sei lá, cara, acho que pensando em futuro, vai ser difícil para ver o Manchester City segurando esse cara na reserva por muito tempo. Outro que eu queria saber a tua opinião é o Amrabat. A gente acabou de falar dele aqui, não precisa repetir tanto, mas tu botaria em qual categoria? Pra mim, um dos craques da Copa, na minha opinião, né? Considerando que provavelmente ele vai estar naquela tal daquela seleção, então acho que cabe fácil como craque. Beleza. Outro jogador que também teve um grande destaque na minha modesta opinião foi o Bellingham, né? Acho que Chique ele fez uma Copa brutal. Eu acho que se a Inglaterra passa, e obviamente, uma seleção passada não depende de um jogador só, às vezes depende, né? O Messi às vezes salva a Argentina, mas em geral depende de toda uma equipe, assim, então não é por culpa dele que a Inglaterra não passou, mas se a Inglaterra passa, semifinal, final, eu tenho praticamente certeza que a gente estaria cravando o Bellingham na seleção do campeonato, porque o que ele jogou foi muito bom. Ele, cara, ele jogou uma Copa absurda, assim, na minha modesta opinião, né? Não sei como é que tu acha que tu cravaria ele aqui. Craque. Eu acho que dá até pra discutir se ele não foi o melhor jogador da Inglaterra nessa Copa do Aham. Mundo, né? Porque, por exemplo, o Kane é o líder de assistências da Copa, empatado com uma galera aí. Mas tem o tal do momento field goal do Harry Kane, né? Então, acho que por conta disso ele meio que deu uma caidinha e o Bellingham ficou acima. Aham. Agora uma talvez um pouquinho mais difícil, Bruno Fernandes, que faz uma Copa muito boa, inclusive, sabia que no SofaScore lá, porque eles fazem aquelas notas por estatística, o Bruno Fernandes foi o melhor da Copa, tu acredita? Porque realmente ele faz uma Copa muito boa, né? Tem aquele jogo, logo na abertura da Copa ele já destrava aquele jogo contra a Gana, né? Que ele faz aquelas duas assistências, assim, já mais na parte final da partida. Ele foi o melhor jogador do Portugal na Copa pra É, mim, possivelmente. facilmente. Craque. Porque assim, eu acho que ele foi excepcional em 3 jogos, contra Gana, contra Uruguai e contra a Suíça. Excepcional, assim, jogou pra caralho nesses 3 jogos. E aí, assim, no jogo contra Marrocos, assim como todo Portugal não conseguiu se criar muito, mas eu acho que, no geral, foi uma baita Copa dele. Aí a gente vai agora para outro polêmico, hein? Casemiro, acho que fez uma grande Copa, né? Talvez com exceção do jogo contra a Croácia, mas como tu falou várias vezes, acho que teu ponto de vista é que ele estava sobrecarregado, né? Então não foi exatamente culpa dele, assim, né? Mas, enfim, acho que foi uma boa Copa do Casemiro, inclusive decidiu ofensivamente também naquela partida embaçada contra a Suíça. Eu vou, na minha opinião, fica como bons, porque ele vai. Em todos os jogos em que ele foi bem, eram jogos em que o Brasil era muito, muito favorito, sabe? Era muito mais forte que a seleção adversária. Infelizmente, não só por culpa dele, quando o Brasil enfrentou um meio-campo realmente muito forte, ele não conseguiu jogar bem, porque, né, a gente já falou sobre isso aqui. Crava, crava, bonito agora. De pau. Cara, eu vou colocar ele. Eu Craque da coloco em Copa. craque só por causa da final, cara. Porque assim, eu falei aqui, pra mim o De Paul não fez uma boa fase de grupos, não foi bem contra a Austrália.
Mas, assim, ele se recupera contra a Holanda, vai muito bem contra a Croácia e a final dele é um bagulho, assim, brutal. É uma final, cara, que você. Todo torcedor quer ver um jogador em campo jogando uma final daquele jeito, sabe? Uma final demoníaca. E o nosso querido Antoine Griezmann, né? A gente falou muito dele nas lives também, acabou falando menos agora recentemente, porque infelizmente na final ele acaba não conseguindo jogar bem, ele faz parte daquele momento que a França não estava conseguindo desenvolver seu jogo e acaba sendo substituído, né? Então a participação na final dele foi próximo de nula. Mas fora a final, eu acho que ele fez uma Copa brilhante. Inclusive, antes da final, Craque. eu pensei assim, cara, se o Griezmann decide essa Copa do Mundo com 1-0, assim, gol dele, eu vou votar nele pra melhor da Copa, sabe? Que eu tava com essa parada na cabeça. Mas eu acho que ele fez Craque da uma Copa. craque, né? Craque da Copa. Ele, o O melhor de todos. pica. O melhor de todos. Bola de ouro. Livakovic, goleirão da Croácia, né? Como é que tu acha que foi a Copa dele aqui? Tem a categoria Croatas Filhos da Mãe, não? Tem não, né? Não tem. Lamentável, cara. Mas, ok, eu acho que dá pra ficar ali naquela verdinha ali, né? Dá pra ficar, não dá? A Verdinha nem deveria estar aqui. Se aproveitou dos sonhos de milhões de brasileiros para fazer seu nome, é um cara que assim, pra mim, cara, pessoas que pisam na felicidade dos outros, que pisam nos sonhos dos outros para conquistar suas coisas, pra mim um cara desse é um canalha, cara. Pra mim um cara desse é um imbecil, então não vou nem falar mais desse sujeito aqui, senão eu vou me irritar. Então tá, eu cravo ele como craque porque pra mim foi o melhor goleiro da Copa, tá? A gente pode falar de outros caras aqui, Mbappé acho que não tem muita dúvida, né? Craque da Copa ou craque, o máximo craque ou craque, né? Aí vai ficar entre essas duas aqui, o que tu acha? Cara, sinceramente, assim, depois dessa final, eu tinha convicção que o Messi seria o melhor da Copa. Mas depois dessa final com o Mbappé fazendo um hat-trick, cara, eu acho que o Messi foi o melhor da Copa. Então, o Mbappé fica em craques mesmo. Temos também o mestre Dibu Martinez, que assim, número de defesas na Copa ele não fez tantas espetacular, não fez tantas em número, né? Porque a Argentina concede poucas chances, mas tem duas pelo menos que ele fez que são absurdas e salvadoras, que é aquela no último lance praticamente contra a Austrália, nas oitavas, e a praticamente no último lance contra a França na prorrogação. Acho que como craque também, né, cara? É aquilo que a gente já tinha até comentado numa live antes da final. Que a Copa como um todo do Dibu Martinez não era uma Copa que, meu Deus do céu, tá pegando pra cacete. Mas depois do que ele fez na final, cara, catando aquela bola do Kolo Muani, catando pênalti na decisão, não tem como, né? Foi absurdo. E se tu for encaixar o Modric, porque o Modric ele é muito fácil de elogiar, cara. O Modric, assim, ele acorda todo descabeladamente, tu olha pra ele e fala, nossa, que homem, cara, que jogador. Tu fala assim, caralho, esse maluco é muito bom, né? Mas assim, eu quero saber se tu acha que ele fez uma Copa nível craque ou nível bom só. Bom, acho que fez uma Copa boa. Eu vi muita gente falando que ele jogou mais nessa Copa do que em 2018, mas Não, eu eu discordo acho um absurdo totalmente. isso. Eu acho que foi uma boa Copa. Temos também o nosso garotinho Musiala. Eu acho que é uma boa definir aqui se ele jogou como craque ou jogou como bom. Minha opinião, tá? Jogou para um caramba o Musiala. O único azar dele, primeiramente que a seleção dele caiu, e Pé segundamente que ele... torto. Pé torto. Se esse cara tivesse melhor na finalização um pouquinho, ele teria saído dessa Copa com 4 gols só na fase de grupos. Eu acho. Então, o Musiala jogou para um caramba, talvez por ele estar com esse pezinho torto eu botaria em bons. Mas assim, é uma Copa que dá uma esperança pra mim, cara, em termos de assim, um cara que gosta do futebol dele, de ver esse garoto destruindo. Parece que ele tá cada vez melhor, né? Bons. Bons. Polêmica, hein? Quero ver, quero ver. Tá cansado já o Yuri, não quer mais falar, mas eu quero ver tu defender o Neymar agora. Vai botar o Neymar aonde? Cara, é difícil, porque assim, a estreia do Neymar é muito boa, tá? Contra a Sérvia. Mas aí depois ele se lesiona, volta contra a Croácia, faz um jogo bom. A gente tem que levar em conta o adversário, que era fraquíssimo, muito mais fraco do que o Brasil. E contra a Croácia ele ia decidindo o jogo, um jogo dificílimo, né, cara? Não bateu o Pera, pênalti, só tem rapidão, que cara. citar. Só deixa eu te interromper bem rapidão. Tu falou, tem que levar em conta que o adversário é muito mais fraco que o Brasil. Tu tava falando da Coreia, né? Sim. Ah, tá. Que tu falou Croácia. Não. Coreia do Sul, nas oitavas de final. E aí é aquele negócio, ele poderia ter sido o herói, poderia ter sido um bagulho simplesmente gigantesco contra a Croácia, mas acabou não sendo, né? Então, por todos esses fatores, por ter perdido uma parte da Copa por lesão e tal, eu colocaria ele como bons. Minha opinião, ele foi ok, mas assim. E ele nem bate pênalti, cara, na decisão, cara. Tem Isso pesa muito também. Então ficou em bom ali, tá? Bom, pra gente não se alongar muito, podemos também fazer aqui o Thiago Silva. Foi uma boa Copa dele, tá?
Uma boa Copa. Que poderia estar em um patamar mais alto se o Brasil fosse mais longe, mas acho que em todos os jogos que ele fez, ele foi bem. Aham. E o Vini Júnior, eu acho que é a mesma coisa, né, cara? Jogou bem a Copa inteira, só que contra a Croácia ele é substituído. Ele não teve a chance de fazer diferença, né? Talvez se ele tivesse ficado em campo, as coisas poderiam ter sido diferentes. E assim, a Copa dele em geral é muito boa, creio eu, né? Não sei se dá pra colocar em craque, porque, pô, ele jogou basicamente 3 jogos, né? Foram os 2 primeiros jogos da fase de grupos, depois das oitavas de final contra a Coreia, né? Se eu não tô enganado, é isso. Depois contra a E Croácia ele contra... sai no segundo tempo. Ah, E não 60 tinha. minutos. Ele não tinha conseguido tocar, assim, não tinha conseguido ter muito impacto na partida. Até acho que as melhores coisas do Brasil foi com ele tentando alguma coisa e tal, mas ele não tinha conseguido ter um impacto muito grande, né? Então, É talvez por isso. aquele Juranovic, aquele cu de nitro lá, tava correndo igual um maluco naquele jogo. O Vinícius Júnior ficou preso com ele. Mas eu acho que ele foi o melhor jogador do Brasil nessa Copa, cara. É bem possível. Colocaria ele como bom também. Então tá, vamos pra te jogar umas polêmicas aí. Tu pode dar uma cravada mais rápida se tu quiser não comentar muito. Mas assim, sem palhaçada, pra falar de verdade, pô. Pra falar de verdade. Melhor, e lembrando que isso aqui é a categoria melhores da Copa, hein? Cristiano Ronaldo. Ele tem que ficar na última, pô. Não tem jeito. Nem devia estar Copa aqui. do, Copa do Cristiano Ronaldo é muito ruim, cara. Os portugueses concordam, até os fãs deles devem concordar que ele faz um gol de pênalti, que é um pênalti que ele nem sofreu, né? Um pênalti super, super mandrake. E de resto não consegue se criar. O jogo contra a Coreia do Sul, cara, ele dá uma assistência contra, então Não, assim de não costas, tem né? como, cara. É, não é nem questão de hate, cara. Foi realmente uma Copa muito ruim dele e todo mundo sabe que foi. E o nosso querido Richarlison. Acho que tem que estar em bons, né, cara? Porque, porra, foi o artilheiro do Brasil na Copa. Tu nem tirou a etiqueta da camisa, Não, pô. pô, chegou ontem, te falei, pô. Messi, craque da Copa, né? Esse cara é bom jogador, cara. Eu acho que É, esse cara tem futuro. surpreendeu, né? Ele é bonzinho, é bonzinho. Acho que os clubes têm que ficar de olho na próxima janela aí, ver se fazem um investimento nele, porque é um cara que quebra um galho, né? Dá pra jogar ali na ponta, pelo meio e tal. Se pá, bota ele de Como é lateral esquerdo. canhoto, eu tenho uma teoria que se faltar lateral esquerdo na equipe, qualquer canhoto pode jogar na lateral esquerda. Então acho que Pode jogar, se é, quiser botar esse é cara de fato. lateral esquerdo também vai, né? Joga lateral esquerdo sim. Vai ser aquele lateral esquerdo mais cadenciado, o lateral construtor, que nem o Tite fala, mas dá pra jogar, dá pra jogar. Então tá, gente, a gente faria todos os jogadores, mas é muito, a gente vai ficar aqui até amanhã fazendo, então a gente encerra por aqui, ainda que poderia botar outros aqui na brincadeira, né? Por exemplo, sei lá, Milinkovic Savic, pô, nem merece estar aqui, né? Nosso querido O som também Kudus. não merece estar aí, não. Kudus fez uma boa Copa. Nosso querido Son, ele divide aqui o espaço com o Messi como craque da Copa, né? A gente brincadeira, o Son não faz uma boa Copa, realmente é decepcionante. Kovacic, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre o Kovacic, que na minha opinião ele jogou mais que o Modric. Eu achei uma Copa fantástica do Kovacic, muito boa, muito, muito boa. Né, eu botaria ele quase em craque aqui, ele ficaria na metade aqui entre um e outro, tá? Mas vamos botar em bom só, mas é quase craque. O próprio Ounaí também é um que poderia, qualquer uma dessas duas categorias aqui ele se encaixaria, né? Jogou muito bem. Botar em bons aqui também. Mas deixa eu pegar uma última polêmica aqui pra tu falar então. Pô, fala então do meu querido, amado, idolatrado, cheiroso, caprichoso, gentil, fenomenal, espetacular, ídolo, lenda, histórico, Harry Kane. O que tu achou da Copa do Kane? O que eu achei é que Ih, lá o vem. Kane tem muito futuro nesse tal desse futebol americano, cara. Muito futuro. Dizem que assim, pô, tem que ter um chute forte pra bater o field goal, né? Não sei o que, caralho, pá, bola lá longe, não sei o que. Cara, eu ouvi dizer que o Los Angeles Clippers, o Golden State Warriors já estão. O Chicago Batata Frita, sei lá, aqueles clubes lá de futebol americano já estão. Já Curioso que o, tá. está... Curioso que o estádio do Tottenham ele é retrátil, sai o gramado de futebol e entra um de futebol americano por trás, não já viu essa? Caralho, tá explicado. Ele tá treinando essa porra. Tá treinando, cara, tem jeito. Então tá aí. Acho que ele sai da Copa com 2 gols e 3 assistências, né? Eu acho que ele fez uma boa Copa. Não foi Um craque nem gol, nada, mas né? acho que foi uma boa Copa, né? Não, dois gols, foi o gol do pé, é isso aí, isso aí. Não, foi uma boa Copa, pô, foi uma boa Copa. Mas, queira ou não queira, ele vai ficar pra sempre marcado nessa porra desse Sim. pênalti, né, cara? E aí podemos ir então para os indicados ao dono da Copa, né? Que com essa tier list, cara, isso aqui, ó, sinceramente, não fazer muito drama, né? Todo mundo já sabe. Então, Messi, indicada dono da Copa, uau! Mbappé, uhul! Grisou, uau! Tá aí. Vencedor. E o vencedor é.
É ele, Lionel Messi. Primeiro jogador na história a Ninguém vencer o sabe. prêmio de melhor da Copa 2 vezes, cara. Uma E é o surpresa. primeiro jogador na história a vencer o dono da Copa do CopaCast.